Bem-vindos ao sinal Bom dia a todos que CL. estão assistindo esse anúncio. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê CL. Rolê CL. Oi, meus rolezeiros! Boa tarde, 5 horas e 1 minuto. Eu aqui hoje, direto da Santa e Bela Catarina, nosso primeiro rolê CL à distância, feito remotamente com os meus pokémons mágicos no estúdio, lá na nossa equipe técnica. E eu aqui fazendo o rolê CL para vocês. Para o azar das inimigas, estou aqui mesmo durante a minha semaninha de férias. E para a sorte de todos e todas vocês, não estou fazendo este programa da praia de sunguinha, que eu sei que é o que ninguém queria ver. Então não terá mesmo neste rolê CL. Estamos começando mais um programa, sempre com a participação de todos e todas vocês. Lerei os comentários, é claro, como sempre lerei os comentários de vocês. Hoje estamos transmitindo na Twitch, inclusive. Então se você estiver assistindo este programa na Twitch, comente aqui. A Janete Pastore, será que o Deluca está na praia ou teremos o ar de vossa graça? É claro, Janete, que eu estaria aqui para conversar com vocês. O Ricardo Ideia, bora iniciar o momento mais caótico do ICL, porque a gente também precisa se divertir. A ideia é essa, é informar, divertindo ao mesmo tempo. O Fábio Camargo disse que queria ver sem sunga, aí é bancada, Fábio, aí não dá. A Duda Borges dizendo, rolezeiros de plantão, hora de dar aquela relaxada de Macapá. O Gabriel Blasco perguntando se está chovendo aqui. O tempo está fechado, Gabriel, mas não está chovendo. A previsão do tempo para amanhã, como diz a Pablo Vittar, a previsão do tempo diz que o céu fechou, então amanhã e sexta-feira deve fazer chuva aqui, mas sábado poderei ir na praia finalmente. O Vinícius sem a orelha de elfo, hoje realmente estou... era só ontem pro nosso Halloween, gente, hoje não tem mais, não terá mais orelha de elfo aqui no nosso rolê ICL. O João Poploticos diz, com suspiro de Halloween e cheirinho de feriadão. É o nosso primeiro rolê série de feriadão, pré-feriadão. Quinta-feira e sexta-feira nós não teremos programa. E aí a gente volta na segunda-feira, tradicionalmente lá no nosso estúdio em São Paulo. Você está aí, Guilherme? Ou você também foi para a praia? Ou você não está participando do programa hoje? Fala pessoal, tô por aqui sim, Will. Não é todo mundo que tem a possibilidade de curtir uma prainha igual você, né? Temos que trabalhar, meu amigo. A equipe toda aí, ó. A Aninha apareceu que nem o Louro José atrás de você ali. Então tá todo mundo aqui. Estamos com saudades de você. E é isso, vamos pro rolê. Eu não tô com saudade nenhuma de vocês, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. Não, mentira, eu amo São Paulo. Já estou com saudades da minha terra, só vim aqui para ver meus amigos e passar uma semaninha de sossego com meu namorado aqui na praia. Mas nós temos muita coisa para conversar e hoje temas muito sérios no nosso programa, também, claro, né, com palhaçadinhas, como sempre, já que este é o nosso rolê CL. Vou para a nossa nuvem de palavras, produzida para a gente pelo nosso querido Pedro Barciela, que organiza sempre, todos os dias para a gente. O que de mais importante foi comentado nas últimas 24 horas nas redes sociais, vocês estão vendo aí. Esse é o de hoje, gente? Esse não é o de ontem? Não, é o de hoje. Porque tem coisa a mais aí, tava errado. Mas aí, ó, eu que errei, na verdade. Vamos falar sobre Brasileirão. Hoje tem um confronto imperdível pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras, líder e vice-líder, brigando ainda pelo título do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre Bolsonaro, inelegível. Bolsonaro rumo ao tri, rumo ao tetra, rumo ao penta. Inelegível, e dessa vez ele levou a desgraça do general Braga Neto junto com ele para a inelegibilidade. Bolsonaro está mais uma vez inelegível, nova condenação ontem confirmada pelo TSE. E vamos falar também sobre a decisão do governo Lula de aumentar os impostos sobre as armas de fogo e munições. Decisão importante e polêmica, né? Obviamente é um assunto muito caro para os bolsonaristas, para a extrema-direita, quem defende o direito de se armar até os dentes. Nós falaremos sobre essa decisão importante do governo Lula, tomada ontem, publicada hoje no Diário Oficial. Vamos trazer informações, vamos falar também sobre o velho da van no nosso quadro Figurinha Carimbada, vamos falar sobre as notícias do dia, o que de mais importante aconteceu e de mais estranho aconteceu nas últimas 24 horas e também, obviamente,
traremos vídeos divertidinhos para preparar você para o nosso pré-feriado, feriadando aqui Will, no Rolê CL. Diz, Guilherme. o Monark do Super Feliz aqui no chat falou que ontem foi dia do Saci. Perguntou se você acredita nessas lendas do Brasil, como Saci, Mula Sem Cabeça e o Mundial do Palmeiras. Eu acredito em todas elas, porque são todas verdadeiras. Eu não acredito na democracia. Eu vou banir. Cadê você que virou banir? Mentira, tô brincando. Vou falar. Eu sou uma pessoa democrata. A única lenda urbana que eu gosto do Brasil é do militar punido pelos seus crimes. Essa lenda urbana é a que eu acredito, é a que eu mais gosto de todas e a que tá mais longe de acontecer. O Rodrigo Santos falou que, pelo jeito, o bonde dos galãs feios tá por aqui também. Um beijo para todo mundo que vem dos galãs feios para cá para assistir o nosso Rolê CL. Beijo também para os meus 2 galãs lindíssimos que eu tanto amo, o Helder e o Beze. Tamo junto, meus anjos. Sabia Vamos que lá, o Helder gente. não Dedo sabe no nadar, like. né? Não sabe nadar? O Helder não sei. sabe nadar. É uma piada que eu não entendi? Como que é, Vitinho? O apelido, o Helder não é mal na natação. É, o Helder vai mal na natação. Por quê? Ele é mal do nada. Porque ele é mal do nada. Nossa senhora. E é isso, pessoal. Terminamos o Rolê CL de hoje com essa piada do Vitinho. Valeu, tchau. Até semana que vem. Mentira. Mentira, vamos fazer programa porque eu tenho o boleto para pagar ainda. E o Eduardo Moreira pode estar assistindo isso e pode não gostar. Vamos lá então para a nuvem de palavras. Eu não fui no programa hoje, o Edu mandou essa musiquinha que sempre nos embalará aqui no Rolê CL a partir de agora, do Eduardo Moreira cantando Bob Marley. Mas vamos para a nossa nuvem de palavras, falando agora sobre o primeiro tema, o Campeonato Brasileiro. Porque hoje tem Palmeiras e Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tá aí o post do Avante Palestra. A partir das 21h30 tem Palmeiras e Botafogo pela 31ª rodada do campeonato, faltando 8 rodadas para o fim do campeonato. O Palmeiras é o vice-líder, 6 pontos atrás do Botafogo. Se o Palmeiras vence o Botafogo, diminui para 3 pontos, e aí no fim de semana, no sábado, o Palmeiras joga e o Botafogo só joga na segunda-feira. E aí, meu amigo, se isso acontece, o Palmeiras empata, e aí o desespero do lado botafoguense aumenta. Vamos ver a programação de jogos que o Botafogo tem agora na sequência para vocês entenderem o drama botafoguense do nosso glorioso, o time de Luiz Vilela, que está inclusive em São Paulo, vai fazer o ICL Notícias segunda edição, fez a primeira edição. Pode ir pro próximo, Vitinho. Pode apertar o botãozinho. Vai pro próximo. Aperta o botãozinho. O próximo. Tá tudo bem? Eu caí? Tá tudo bem aí? Vocês estão aí? Aí, achei que tinha caído. O Vitinho desmaiou. Botafogo e Palmeiras, essa é a sequência de jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro agora. Palmeiras, Vasco, Grêmio, RB Bragantino, que é o terceiro colocado, Fortaleza, Santos lutando contra o rebaixamento e Coritiba lutando contra o rebaixamento. Então esses são, por enquanto, esses são os últimos jogos do Botafogo. Pode ir pro próximo, menino Vitinho. O Palmeiras tem um registro de ser o time que está a mais... Não, tem os do Palmeiras antes. Isso, aí ó, o Palmeiras, do início da era dos pontos corridos até agora, o Palmeiras é o time que mais permaneceu no G4 do Brasileirão. Muita história, por isso mesmo que o Botafogo precisa ficar de olho nisso. E com isso, os botafoguenses, aí ó, tem um outro, o outro Vitinho, do Palmeiras perseguindo o Botafogo no campeonato inteiro. Ó, como está... O Vinícius Inácio postou aí, ó. Aí tá aí, ó. Desde o começo do campeonato, como é que tá o Palmeiras atrás do Botafogo? Não consegue chegar perto, não consegue passar, não tem acontecido até agora, mas os botafoguenses estão nervosos. O Pedro Certezas, que é um humorista, youtuber, comentarista esportivo, é um dos principais botafoguenses das redes sociais. Vamos ver o nível de desespero do Pedro Certezas com esse brasileiro. Correto. De domingo pra segunda, dormi mal pra caralho. Acordei durante a noite, esquece. De segunda pra terça, mesma coisa. Fui dormir tarde pra caralho, acordando durante a noite, esquece também. E hoje vai ser pior. O jogo Botafogo e Palmeiras tá acabando com a minha vida. E não é só na hora de dormir, não. Durante o dia inteiro, os grupos de WhatsApp com amigos, todo mundo só se fala nisso, tá todo mundo passando mal. Não sou só eu, é todo mundo do grupo, tá passando mal, tá se fudendo, todo mundo. Tá foda, irmão.
A sorte que a gente deu é que um jogo foi domingo, o outro vai ser quarta. Se fosse uma semana de intervalo, era remédio, 3 noites em claro, aquele olho que fica piscando sozinho, mão tremendo. E amanhã vai ser um dia desesperador. Eu tô apavorado! Inferno! O Pedro Certezas está apavorado, mas a torcida do Palmeiras está tranquila por enquanto. O Palmeiras não tem exatamente muito o que temer. E hoje tem mais jogos. Vamos passar esse print botafoguense, a gente passa por ele. Vamos só passar rapidinho para os outros jogos, para a gente poder falar sobre a inelegibilidade. Não, pode passar, Vitinho, pode passar. Aí, ó. Hoje tem jogo do Flamengo, tem Flamengo e Santos também. O Flamengo em 4º lugar e o Santos lutando contra o rebaixamento. Pode para o próximo. Hoje tem Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético não briga por muita coisa, o Fortaleza também não. Todo mundo ali na faixa da metade do campeonato, e tem Corinthians e Atlético Paranaense hoje, 7 horas da noite também, jogão no Campeonato Brasileiro, ambos também não lutam mais por nada, o Corinthians com um risco diminuto de cair, e tem Internacional e América Mineiro, o América Mineiro quase rebaixado, e o Internacional ainda com esperanças de classificação direta para a Libertadores da América. Fechamos todos os prints que tinha de joguinhos? Fechamos, né? Então vamos agora falar rapidamente também, aproveitar o Iveson Barros para tomar cuidado para não encontrar o filho 04 do Bolsonaro por aqui. Passando rapidinho por alguns prints, pode ir passando por eles, Vitinho, que eu vou falar sobre esse tema sem ler os prints. É só para dizer para vocês que uma outra polêmica que fez com que Brasileirão entrasse nos Trending Topics é que a CBF divulgou as datas do Campeonato Brasileiro de 2024 e a conquista, segundo eles, é que o Brasileirão vai parar durante a data FIFA. Mas é mentira, porque a Copa América é a data FIFA e o Brasileirão não vai parar. Ou seja, os clubes principais do futebol brasileiro que cedem jogadores às seleções sul-americanas vão perder os seus principais craques por 6 jogos. Então, que desgraça esse calendário da CBF. Tá aí, ó, o Vitor Canedo trouxe aí o risquinho mostrando que não vai parar o campeonato nessas datas aí, vai encavalar e os principais times do Brasil vão ficar sem data, sem os seus principais jogadores. Eu esqueci de abrir enquete, mas ela já está aberta aí, vocês já votaram, nós podemos fechar a enquete para ir para o próximo tema, para falar sobre a festa de Bolsonaro bi-inelegível. Fechamos a enquete? Abrimos a enquete, fechamos a enquete ou eu estou maluca? Ou não? Estamos falando? Não? Temos enquete. Já fechamos a enquete? Ou vamos para... Se a gente abriu a enquete, a gente fecha a enquete e abre de novo para a gente poder falar sobre outro tema. Vamos falar sobre Bolsonaro bi-inelegível. Agora sim eu vou abrir a outra enquete. A Viviane Veras deve estar maluca comigo hoje, trabalhando remotamente, fechando e abrindo enquetes como se não houvesse amanhã. Mas essa enquete eu vou abrir para vocês agora. Trarei depois o assunto da próxima. Quantas inelegibilidades Jair Bolsonaro vai colecionar? 13, 17 ou 22? Porque, por enquanto, já foram 2. Ontem, o TSE confirmou a condenação do Jair Bolsonaro, formou maioria, né? Tá aí o tweet do Eixo Político, maioria para tornar Bolsonaro bi-inelegível. A maior parte dos ministros entendeu que houve abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação e conduta vedada a agentes públicos ao usar as comemorações oficiais de 7 de setembro de 2022 para fins eleitorais. Obviamente, né, a gente já falou sobre isso nos nossos telejornais, essas penas não serão somadas, né? Se você é condenado a 8 e mais 8 não vira 16, né? Elas são cumpridas ao mesmo tempo, então Bolsonaro, né? Poderia, se somasse, ele ia ficar até 2.379 inelegível, dado o tanto de processo que ele tem que responder ainda. Mas, a princípio, não existe isso, né? Você não pode somar a pena, então o Bolsonaro vai ficar inelegível por 8 anos. Ainda há um debate se o Bolsonaro vai conseguir se candidatar. E se os caras segurar até ano que vem esse julgamento? Não, mas aí conta a partir da data do que rolou o fato. Então, não tem como. Infelizmente, isso não vai acontecer. E ainda há uma discussão se isso vai poder acontecer para as próximas eleições. Vamos ver 2 VTs? Pode rodar eles na sequência para a gente, Vitinho? São VTs do Xandão anunciando a decisão e antes do Xandão falando os motivos pelos quais essa condenação seria importante. Vamos ver os 2 na sequência aí.
Desço e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito por maioria, julgou procedentes os pedidos formulados na representação especial para condenar ambos os investigados pela prática das condutas vedadas, aplicando ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, multa no valor de R$ 425.640 e ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, multa no valor de R$ 212.820. B. Julgou procedentes os pedidos formulados nas AIGES para condenar Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições 2022, declarando-os inelegíveis pelo período de 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Não houve desfile, mas houve chamariz para o seu eleitorado. Inclusive, já no palco, já se dirigindo ao palco, já totalmente o evento eleitoreiro, paraquedistas, tiros da Marinha, aviões da FAB passando, ou seja, houve a lamentável, a triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura a presidente e vice-presidente da República. Só isso, por si só, e o eminente relator bem coloca em seu voto, só isso já configuraria conduta vedada e abuso do poder político e econômico. O Sérgio Hoff diz pra gente falar da treta dele com a Malu Gaspar. Não vai dar tempo de falar sobre isso, viu, Sérgio? Mas depois entrem lá no Twitter do Sérgio Hoff, do nosso influencer sindical, que tem uma treta dele com a Malu Gaspar. O Silas diz que o Bolsonaro vai ser ex antes da seleção brasileira. E também, o Lenilson Guedes diz que sentiu falta da minha participação no N1 hoje, também senti falta de estar lá com a Vivian, com o Edu, em especial porque eu não conheço o Vilela pessoalmente ainda. Perdi a oportunidade de ver o Edu cantando pessoalmente esta belíssima canção e de dar um abraço no Elô, mas terça-feira eu estou de volta no N1 e na segunda-feira faço lá no nosso estúdio o nosso Rolê CL. Vamos continuar aqui, tem também um vídeo que eu trouxe para vocês relembrarem quem é o Braga Neto, o sujeito que foi condenado junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha sido condenado sozinho na primeira condenação, mas nessa pegou na mãozinha do Braga Neto e levou junto. Essa é uma conversa que o Braga Neto teve na frente do Palácio da Alvorada em dezembro do ano passado, quando os golpistas pediam um golpe. Veja o que eles falaram, veja o que ele falou com os golpistas. Tamo junto, se Deus quiser. Um prazer, general. Tá bem, não vou falar com a imprensa, não. Tá preocupado com ele. Não, que? E aí? Fake! Tô inventando história. O presidente tá bem, tá recebendo a gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Não, tamo bom. Lá na frente, comando militar Nordeste. Estamos na frente, comando militar Nordeste, o general Richa. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei. Vamos. Não, só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Eu não posso conversar. Tamo junto, se Deus quiser. A gente viu um general, 4 estrelas do Exército Brasileiro, dizendo para golpistas: calma, vai dar tudo certo, só dá um tempo. Ou seja, incentivando os golpistas a continuar nessa pegada de golpe de Estado. Foi tarde, o Braga Neto vai para o inferno junto com o Jair Bolsonaro, longe da política brasileira. A gente deixou, obviamente, a internet, ela falou loucamente sobre esse tema, né? Então vamos ver mais algumas repercussões nas redes sociais sobre os memes, principalmente. Aí o Desmentindo Bozo postou os inelegíveis, a história do imbrochável e seu fiel general. Tá aí o Bolsonaro inelegível. Aí pode ir indo para os próximos, pequeno Vitor. O César Calejão postou, o nosso querido César, que além da multa de R$425 mil, grande dia. Chora seu verme nojento de quebra. Você tem que ler igual o César. Ora, meu, Jair Bolsonaro inelegível, mais uma vez, e multa de 425 mil grande dia, chora seu verme nojento. De quebra, Braga Neto também foi de arrasta pra cima. Meu, sorrisinhos. Vamos pro próximo, o César vai me odiar, nunca mais ele vai querer ser meu amigo.
Pode ir passando, Vitinho, pode ir passando. Aí, ó, o bis inelegível, o Bolsonaro foi bi, a gente já começa a pensar nas piadas para tri, tetra e penta, né, que as condenações vão vir aí também. Pode seguir, pequeno Vitor. Tem mais? Tem mais. Aí, ó, o Jair me foi. Braga Neto também está elegível. Candidato prefeito na casa do cacete agora. Braga Neto inelegível também, junto com o Jair Bolsonaro. E por isso, eles estão falando sobre isso, eu vou chamar os prints ali, cadê? O Braga Neto fora da disputa no Rio, porque o Braga Neto era cotado a ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro, mas agora, com a decisão do TSE, ele está inelegível e não será candidato a prefeito do Rio em 2024. Então, Eduardo Paes vai certamente nadar de braçada nessas eleições. Tem mais uns tweets aí sobre o Braga Neto. Aí, ó. A Carolina Botelho, Bolsonaro e Braga Neto. Agora só o Chilindró. E aí, vem logo a cadeia para estes dois cidadãos. Vamos usar só o print da vaquinha, que aí, explicando para o bolsonarista, eu vou passar, porque eu ia dar moral para um sujeito aqui, mas não vou, não. Não, é o do Dino, isso aí, o do Dino debochado. O Bolsonaro ontem, depois da decisão, postou o valor das multas que ele e o Braga Neto tomaram, 425 mil para o Jair e 212 mil para o Braga Neto. E aí o Dino debochado mandou o inelegível ladrão de joias está viciado em Pix dos patriotários. Já o Bolsonaro faz uma nova campanha de Pix e vai arrecadar mais 19, 20, 30 milhões de reais para pagar 400 mil de multa e viver placidamente do dinheiro dos idiotas que dão dinheiro para esse sujeito continuar se locupletando da política, que é o que a família Bolsonaro faz a vida inteira e o Jair continua fazendo desde então. Né? O Jair vai continuar mamando nas tetas do dinheiro dos outros, já que trabalhar que é bom, esse vagabundo nunca fez a vida gostam mesmo é de uma boquinha. Ele gosta mesmo é de uma boquinha, o safado do Jair Bolsonaro e toda a sua família. Vão continuar aí agarrados nas tetas dos outros, né? Porque trabalhar, arrumar um emprego, carteira assinada, das 8 às 6, não vai acontecer. Vamos para fechar a enquete. Esse vídeo eu não vou passar não, Vitinho. Eu ia responder esse sujeito, mas não vou dar moral para ele não. O Silas falou, pela forma que o Bozo se conduz, me parece que azedou o pé do frango. Realmente parece que sim. O Rodrigo Santos diz, aquele ditado, todo dia sai de casa um malandro e um trouxa, uma hora eles se encontram. No caso do Bolsonaro, sempre. Cristina Falasso dando parabéns pelo programa. O Pablo Moreira diz que acho que os patriotários estão lavando dinheiro de tráfico, isso aí eu não posso afirmar, mas tem muita gente afirmando, inclusive na internet. E o Luiz Antônio Cipriano diz que esses criminosos deveriam ir direto para o presídio. Também concordo. Podemos fechar a enquete? 2.000 pessoas vendo o nosso programa agora, agradecendo a audiência de todos e todas vocês. Agora falando sobre a bi-inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E na sequência, agora vamos falar sobre mais um tema que tem a ver, né, com esse debate de Jair Bolsonaro. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Vamos só fechar nossa enquete para passar o nosso tempo. 57%, não é 57% não, porque não é. Aqui, agora sim. Quantas inelegibilidades Jair Bolsonaro vai acumular? 53% dizem que vai acumular 22%, 39% dizem que vai acumular 13 inelegibilidades e 6% 17%. Bolsonaro, 22 anos na cadeia, 22 anos inelegível, fora da vida pública, que é o lugar que esse bandido canalha deve estar. Agora sim, 2.000 pessoas... O Bolsonaro sendo atropelado. Estou de acordo. Sendo atropelado pela lei, pela Constituição, que é o que este vagabundo do Jair Bolsonaro merece agora em diante, né? Já gastou muito tempo da gente roubando dinheiro público, roubando patrimônio público e não fazendo nada na presidência da República. Agora vai para o xadrez. Achou que eu ia falar outra coisa, né, Guilherme? Deu um sustinho aí. Mas pro xadrez, pra cadeia. Porra, mesmo. caralho, porra. O Jones perguntou, disse que é pra eu perguntar no chat por que os gados derreteram, foram pastar em outro país, que nunca mais viram motociata. Realmente não dá mais pra fazer, né? A Mirna Rios falando que tá me amando mais ácido. Hoje eu tô na praia, inclusive, de férias, mas aqui a vibe é outra.
E aí, quem mais está comentando aqui? E o Valério perguntando se na cadeia ele vai pedir voto impresso. Ele vai pedir visita íntima impressa. Vamos lá para o nosso próximo tema. Fechamos a nossa... O Marcos pergunta de quantas inelegibilidades precisa o homem. O Bolsonaro precisa de umas 50. Mas vamos com as que dá para ir dentro da lei mesmo, Marcos. O Pablo Moreira diz, esse é o único programa de notícia que não inspira suicídio. Eu vou printar esse seu comentário, porque ele acha que foi talvez o comentário mais legal que eu já recebi até hoje nesse programa. Parabéns, Marcos. Você vai ganhar o troféu comentário legal. Vamos para o nosso próximo tema, gente. Também... Ótimo. Ótimo, como diz o nosso Guga Noblar. Infelizmente, boa noite, Guga. Mas... felizmente para nós brasileiros, notícia boa. Bota a nuvem de palavras aí de novo, Gui, para eu mostrar o outro tema que trarei agora para vocês. Eu estou olhando para baixo, para cima, para os lados, porque tem WhatsApp chegando, eu tenho que olhar para a tela, olhar para o roteiro. É uma loucura fazer o programa remotamente, mas vamos lá. Vocês estão vendo aí, ó, que a gente tem, que dele lá, ó, a gente tem arma e imposto. E parabéns, logo em cima do imposto. Por quê? E munições no cantinho ali. A gente tem aqui uma nuvem de palavras que está falando sobre armas. E por que isso está acontecendo? Vamos ao primeiro print, menino Vitinho, falando sobre preciso abrir primeiro a nossa enquete, que a Ana já me cobrou aqui. Você concorda com o aumento do IPI, do imposto de armas e munições? Sim ou não? Se você votou não, eu banirei você do programa. Mentira. Sim ou não? Você concorda com esse aumento? E falarei agora um pouquinho sobre esse aumento. Vamos aí para o primeiro printzinho que nós temos, Vitinho, para eu falar sobre o assunto. Tem uma matéria do Sul 21, falando: decreto eleva imposto sobre armas e munições, revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, spray de pimenta e outros equipamentos passam a ter uma alíquota de 55%. A decisão foi anunciada ontem e chegou no Diário Oficial nesta quarta-feira, dia 1º de novembro de 2023. Revólveres, pistolas e espingardas e esses outros equipamentos passam a ter uma alíquota de 55%, já os cartuchos terão uma alíquota de 25%, ou seja, as munições terão uma alíquota de 25%. De acordo com o governo, a expectativa é que nos próximos 3 anos a arrecadação seja de 1,1 bilhão de reais com este mercado. O governo explicou, com abre aspas para o governo, a medida se alinha com uma perspectiva conceitual de desarmamento da população civil, de recadastramento das armas em circulação e de combate à criminalidade. A política de recadastramento de armas permitidas e de uso restrito contabilizou em 5 meses 939 mil armas recadastradas pelo Ministério da Justiça, um total de 99%. Então tá aí a matéria do Sul 21. Vamos para os próximos que irei lendo para vocês aqui no nosso Rolê CL. Deixem o like de vocês, comentem aqui no nosso chat. É importante que vocês participem junto. Lembrando, esse programa só é feito com a participação de vocês. E quanto mais vocês participam, mais deixam like, mais comentam, mais compartilham, mais gente chega para fazer o rolê junto com a gente. Mas vamos lá. Vamos para o próximo print que o Vitinho já tinha colocado na tela. Tá aí o Pedro Rousseff, o neto da Dilma, dizendo: o governo Lula acaba de publicar o decreto que aumenta impostos sobre armas e munições. Acabou essa farra de armas no Brasil. Chega de tantas mortes e sofrimento. Grande dia. Pode ir para os próximos, pequeno Vitor, que eu vou lendo ele para vocês aqui. O presidente, um post do PT Brasil também falando isso que eu li para vocês antes, que a medida se alinha com essa perspectiva de desarmamento da população civil. Então o PT também comemorou essa decisão do presidente Lula. Pode ir para o próximo, Vitor. O Gustavo Veloso: Lula dobra o valor dos impostos sobre armas de fogo e munições. Excelente medida. Tudo que bozoloide medíocre apoia é ruim para o país. Armas devem ser o número 1 da lista. Parabéns, presidente Lula. Tem mais 2 só, Desse aí, tem mais 3. Vamos rodar esses 3 aí. A Verônica Lima, que é deputada,
Bolsonaro inelegível pela segunda vez e obrigado a pagar 400 mil. Braga Neto inelegível até 2030 e fora da disputa da Prefeitura do Rio. E Lula publica decreto para dobrar impostos sobre armas e munições. É grande dia que chama? É grande dia que chama, Verônica. Um belíssimo dia para nós, esta terça-feira, com repercussões ainda hoje, nesta quarta-feira. O Pedro Ronque também falou aqui, quanto mais armas, mais tragédias, e é verdade. Tem mais dois, só um do Stedley, eu acho, e tem mais um. O Stedley também comemorou, falou, primeiro passo para chegarmos à proibição total na venda de armas para uso pessoal no Brasil. A segurança das pessoas, a responsabilidade do Estado. Excelente ponderação do João Pedro Stedley para a gente aqui também. E acho que era esse, né? Acabou? Tem mais um? Não, é o vídeo agora, né? Então, isso. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um bolsonarista, o Diego Feijó, inclusive, que é aqui de Santa Catarina. Eu vou amanhã tomar um café com o Diego aqui em Balneário. Ele trouxe um vídeo de um bolsonarista que faz ameaças para o Flávio Dino apontando um fuzil para a tela do celular. Vamos ver um trechinho do vídeo, não vamos ver só o vídeo inteiro, não. Isso aí que Flávio Dino estava dizendo que o problema era as armas de grosso calibre. Eu tinha até ficado meio chateado, pensando que não ia mais atirar com o meu fuzil T4, não ia comprar mais munição nem insumo. Mas é um calibrezinho fininho, um negócio excelente, tem graça nenhuma. É um 22zinho sem graça. Agora parece que o problema vai ser as espingardas 12. Olha a grossura do calibre, ó. Eita, Flávio Dino. Será que a gente não vai atirar mais de 12? Passou a vida todinha atirando e agora vai ser tirado, rapaz. Repensa esse negócio aí de calibre, Flávio Dino. A propósito, a camisa vermelha é em sua homenagem. Um abraço, tchau. Será que sobre essas pensar pessoas que a gente está falando. É outra coisa pequena? Oi? Será que o tamanho da arma é para compensar outra coisa que é pequena? Existe sempre esse debate, que há uma compensação em relação ao tamanho da arma. Carro e arma, né? Que são duas coisas que homens heterossexuais gostam de compensar a sua masculinidade frágil, né? Quanto maior a arma, dizem que, né, tem a ver com isso. Esse é um dos babacas que certamente será afetado por isso. E tem que taxar mesmo, e tem que proibir mesmo. O Stedley está certíssimo sobre o que ele diz em relação a isso. Tem que fechar o cerco a essa quantidade de armas. Eu não vou mostrar um vídeo, mas é um exemplo para vocês. Eu só pedi um print lá para o Vitor fazer para a gente do que rolou nos Estados Unidos ontem. Tem Não, é o dos Estados Unidos. Esse aí, ó. No Brooklyn, em Nova York, um vizinho subiu para reclamar do barulho, o pai saiu com uma tesoura e o sujeito matou o pai e o filho a tiros. Não vou mostrar o vídeo para vocês, o vídeo é muito chocante. Vídeo, pesadíssimo, então assim, é isso que acontece. Quanto mais arma tem, mais tragédia tem, mais gente acaba morrendo. Não dá para normalizar esse absurdo que o Jair Bolsonaro trouxe para o Brasil em relação ao uso de armas de fogo. A gente não pode normalizar isso e o governo Lula está certíssimo. Não vai conseguir avançar mais do que isso em proibição, provavelmente, porque o Congresso é um Congresso armamentista que ganha muita grana do lobby das armas de fogo, né? Mas o que o governo puder avançar nesse sentido, melhor para a gente. 2.300 pessoas assistindo agora. Um beijo para todos vocês. Deixem o like e o comentário de vocês aqui também no nosso programa. O nosso diretor Maurício Arruda mandou um comentário aqui. A Marília Gonçalves, meu filho de 10 anos adora ver o Rolê CL. Uma boa forma de conversar política com os miúdos. Graças. Já peço desculpa pelos palavrões. Estamos tentando maneirar os palavrões, porque são 5 horas da tarde ao vivo. É o caralho. E se você não faz isso, que eu acabei de falar, Guilherme. Apertei o botão se errado. O filho da Marília estiver ouvindo isso, um beijo para o filho da Marília. E obrigado por assistir aqui com a gente. Espero que você esteja gostando. Depois fala o nome do seu filho para a gente aqui, Marília. E para os outros pique-ruxos que assistem o Rolê CL, assistam com as mamães junto, com o papai junto. Se vocês entenderem alguma coisa, eles explicam para vocês. Agradecendo aqui a todo mundo que está comentando. Vamos fechar nossa enquete para partir para o próximo tema. Fechamos e vamos para a nossa macetada de notícias. Vamos fechando a enquete, vou lendo alguns comentários aqui. O Rubens Lastre falou que achou pequeno o aumento. O Simão Pedro dizendo que em vez de taxar os produtos importados, o governo devia taxar 100% armas e munições, mas foi isso que aconteceu, viu? Foi 120% a taxação. Mas tinha que taxar mais, tem que taxar 300%, 500%. A Isabel Joia diz que a indústria do agronegócio de armas, do cigarro, lucram com a morte, e é verdade.
E o Luiz Felipe, todo dia, ele assiste esse programa com amigos em lugares diferentes. O Luiz Felipe hoje está assistindo o programa com o avô dele, é o Voli Rabá. Pediu para mandar um abraço para o avô dele, um grande abraço para o Voli Rabá, do Luiz Felipe, que está assistindo junto com o Luiz aqui o programa hoje. Então, um abraço, Luiz, obrigado pela sua audiência. Pesado e do seu volumoso. Pesado e volumoso, então, agradecendo aqui a audiência. A Gabi Delgado disse que adora eu adoro você também, Gabi, um beijo para você, obrigado pela audiência. Fechamos a enquete, 95% das pessoas concordam com o aumento do IPI para armas de fogo e munições e 4% não concordam. Eu vou supor que vocês votaram errado, clicaram no lugar errado. Noite pra você. Infelizmente, boa noite, mas para vocês, 94% que votaram sim pelo aumento, o meu beijinho. E vamos para macetada de notícias! Macetada de notícias. É o nosso novo quadro que estreou ontem e já é um sucesso de público, crítica e renda. Renda não, porque não ganhamos nada, mas é um sucesso de público e crítica. A nossa macetada de notícias... Notícias é ótimo. De notícias traz as notícias... Outro, né? Tinha que ser... Não podia deixar de ser esse. Como diz o nosso querido Lucas, não podia deixar de ser outro, né? Outro quadro, o nosso macetada de notícias. Vamos trazer as notícias mais legais, estranhas, bizarras e importantes para vocês que estão rodando por aí. A primeira delas, a Adidas, ficou nos trending topics nas redes sociais hoje por muito tempo, porque ela lançou camisas. E vocês lembram do programa de ontem, onde este que vos fala disse que a Adidas entraria nos trending topics. Meus poderes mediúnicos são cada vez mais potentes. A Adidas lançou camisas especiais sobre a consciência negra. Até aí, bacana, legal, pauta importante para o futebol. Só que as camisas são iguais para todos os times. Tem as outras aí, Vitinho, pra gente mostrar? Essa é do Atlético Mineiro. Não tem? Só tem essa? Aí, ó. A do Internacional e do Cruzeiro iguais. Ou seja, preguiça da Adidas de fazer uma camisa diferente. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Uma salva de palmas pro profissional da Adidas, pro designer da Adidas, com a preguiça de fazer uma camisa diferente para cada um deles. E o pior de tudo, a Adidas furou os olhos dos clubes que lançaram as camisas, porque lançou antes dos clubes. O São Paulo e o Flamengo também são patrocinados pela Adidas, mas não tiveram as camisas reveladas. Então, provavelmente vão ser as mesmas camisas. A Adidas muito preguiçosa em fazer camisas. Louva-se a iniciativa de fazer camisas do Dia da Consciência Negra, importante, comemorada agora em novembro, dia 20 de novembro, porém, preguicinha da Adidas. Vamos para o nosso próximo tema. Esse próximo tema é ótimo. É ótimo para ter um AVC. Deputadas federais catarinenses querem impedir a inclusão da vacina contra a Covid no Plano Nacional de Imunização. O Pablo Pereira tinha perguntado qual a bagatela da camisa da Adidas. A bagatelinha de R$350, viu? É só isso o valor dessa camisa da Adidas. É bem baratinha. Vamos para agora essa do site Informe Blumenau. O meu amigo aqui de Santa Catarina me mandou esta matéria hoje, uma matéria bizarra das deputadas catarinenses, né? As duas deputadas, a Carolina de Tone e a Júlia Zanata, ambas do PL, foram às redes sociais para se expressar contra a inclusão pelo Ministério da Saúde da vacina contra a Covid no Plano Nacional de Imunização. A recomendação do Ministério da Saúde é que os estados e municípios priorizem crianças de 6 meses a menores de 5 anos e com grupos de risco também. Idosos, os imunocomprometidos, gestantes, trabalhadores da saúde, etc. Segundo a deputada Júlia Zanata, da Coroinha de Flor, quem adora a Júlia é o nosso Chico Pinheiro. A Júlia que está processando, inclusive, o Chico, esta outra canalha, a Júlia Zanata, aqui de Santa Catarina, de onde eu estou falando, está processando o nosso Chico Pinheiro. Ela diz, não podemos permitir, vacina obrigatória em criancinhas? Sim, deputada, vacina obrigatória em todo mundo, e em especial em criancinhas, já que elas desenvolvem doenças que mais tarde podem ocasionar morte e também sequelas gravíssimas durante a vida. Tem que vacinar todo mundo. Sim, política pública de saúde. E é foda. Parece que a gente discutia há muito tempo atrás que a gente ia fazer uma revolução com um carro voador em 2023. A gente está discutindo vacina para criança, o que é um absurdo.
Júlia Zanata e Carolina Dittoni, duas das figuras mais abjetas do parlamento brasileiro, continuam aí vomitando anti-ciência, vomitando desinformação nas redes sociais e também no parlamento. Eu vou pular algumas das matérias que a gente separou aqui, eu vou citar, só vou citar. Terminou o noivado da Biancardi e do Neymar. A gente falou longamente sobre o Neymar ontem aqui. Parece que o inferno astral, eu não sei quando é o aniversário do Neymar, mas terminou o noivado, depois ele ser humilhado publicamente pelo Lula e pela Bruna Marquezine, agora parece que o noivado do Neymar terminou. Então só citando para vocês, e hoje é aniversário... Oi? Você viu o post da Choquei sobre isso? Eles Não, colocaram assim, após 92 traições, chega ao fim o noivado, o neivado. É literalmente isso. A pobre da menina aguentou o máximo que ela pôde, mas tem limite até pra ela, né? E hoje é aniversário da Pabllo Vittar, da Queen Pabllo Vittar. Então, parabéns para a Pabllo. Falamos sobre isso nos Trending Topics no nosso que vem por aí também ontem. Hoje é aniversário da Pabllo. Uma baita matéria bacana. Leiam lá depois no site do Splash, uma entrevista exclusiva com a Pabllo para o Splash do UOL, dizendo emoção por estar viva num país que mata tanto, em especial mata tanto pessoas LGBTQI a mais. Então, fica aí o registro do aniversário da nossa Queen Pabllo Vittar. Um beijo para a Pabllo. E vamos para o nosso próximo quadro. O nosso próximo quadro que hoje tem vinheta. Carimba! Essa vinheta é tão legal que tem até o carimbinho. O Guilherme mandou muito bem nessa vinhetinha aí do nosso carimbinho. O nosso novo quadro também, que já é um sucesso, o Figura Carimbada. Mandem sugestões para o nosso Zap Zap. Bota o número na tela aí. Na tela, Cascão, pra gente. Ana Carolina, bota aí o número do nosso Zap Zap para vocês mandarem a sugestão de pessoas para serem citadas na figura pública. E eu vou hoje falar sobre... Aí, ó, 11 98899 2893. Me mandaram 3 mensagens no Instagram essa semana dizendo: William, você fala muito rápido o número, não dá tempo de anotar. Vou falar mais lento agora. 11 98899. Aí o Guilherme coloca o negócio no meio do negócio, vocês vão me xingar de novo. 11 98899 2893. Mandem sugestões, vídeos, memes, etc. pra gente. E sugestões pra gente falar no nosso Figura Carimbada. E a gente vai falar do Figurinha Carimbada hoje dele. Eu cheguei em Santa Catarina hoje de manhã e a primeira coisa que eu vi quando eu acordei no ônibus, que eu vim de ônibus, sim, pois sou pobre, eu vi isso aí, eu vi uma van. E logo pensei, acho que cheguei em Santa Catarina. Isso, exatamente. Uma van ali, ó. Uma van com a sua Estátua da Liberdade, com a sua Casa Branca, foi a primeira coisa que eu vi. E aí me lembrei do famoso velho da van, que voltou a ser citado nas redes sociais ontem por conta de uma fala do ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento do processo de inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Vamos ver o que o Xandão falou sobre isso. E da patética e triste para o Brasil, uma cena que foi veiculada no mundo todo, o presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, vestido a pausa para fazer campanha. Ele faz a apresentação agora para o presidente, né? E aí dá o início ao desfile. Esse do lado do velho da van é apenas o presidente de Portugal, gente. A gente via ali também, o Bolsonaro meteu, né, o velho da van do lado dele na cerimônia, e não o presidente de Portugal. Essa é a bizarrice do Jair Bolsonaro e do velho da van. O velho da van é a nossa figurinha carimbada desta quarta-feira pré-carnaval. E quem é ele? O Luciano Hang, né? A van, inclusive, vem de... o HA de a van vem de Hang, o outro sócio chama, sei lá, Vanderlei. É um empresário de 57 anos, é um dos homens mais ricos do mundo, segundo a lista da revista Forbes, uma fortuna estimada em 3,2 bilhões de dólares, o que coloca na 12ª posição de pessoa mais rica do Brasil. Ele fundou a van nos anos 80, em Brusque, aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e hoje tem 150 lojas espalhadas por... Pra te falar que ele tá de verde periquito aí, ó, na sua telinha. Quem? Ele, de verde periquito. Não entendi.
também não. Me interromper para fazer piada sem graça. Sim. Vou voltar pro meu roteiro. Obrigado. Ele fundou a Havan nos anos 80, tem 150 mega lojas hoje em 17 estados e ficou conhecido publicamente por apoiar o Jair Bolsonaro em 2018, sendo baseado carinhosamente de velho da Havan. Só que aí, desde então, ele acumula polêmicas. Na época da campanha, ele apareceu num vídeo, vou mostrar só um trechinho desse vídeo, que esse VT Hang defende aqui, onde ele sugeriu que ele incentivava seus funcionários a votarem no Bolsonaro e que se o Bolsonaro não vencesse as eleições, ele demitiria os funcionários. Vamos ver só eleições. Dia 7 de outubro é o dia mais importante da história, talvez da nossa história como país. É a escolha de nós virarmos um país do bem ou virarmos o país do mal. Nós sonharmos em ser um dia como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como o Japão, como a Coreia do Sul, ou nós virarmos um país como a Venezuela, como a Cuba. Tá bom, pode tirar essa desgraça, eu já castiguei vocês demais aí com o velho da Havan. Por conta disso ele foi punido, inclusive tomou multa eleitoral por conta dessa propaganda eleitoral descabida, e ele também foi acusado de financiar o envio de mensagens em massa através do WhatsApp, mensagens que conteriam notícias falsas, sensacionalistas e que induziriam a população a votar em Jair Bolsonaro. E por conta disso ele foi parar na CPI da pandemia do ano passado, a CPI da Covid-19. Deu várias declarações polêmicas durante a pandemia, uma delas é que se perder o emprego, pode demorar 5 a 10 anos para conseguir um novo. Para mim, o Luciano, no caso aí, Luciano Hang, é muito simples. Eu fecho as lojas, cancelo os pedidos de todos os meus fornecedores, pago tudo que comprei e aí eu pego e vou para a praia. E quem sabe eu tenho que mandar 22 mil colaboradores embora, ameaçando os trabalhadores de demissão por conta das restrições impostas pela Covid-19. O governo, ele impôs, né, obviamente, mesmo que Jair Bolsonaro tenha demorado em fazer as restrições, os estados fizeram, porque o Bolsonaro abandonou o país durante a pandemia, e aí o velho da Havan ameaçava os funcionários de demissão caso eles cumprissem essas determinações. Também foi punido e foi parar na CPMI. E a CPMI, inclusive, que abordou a morte da mãe do velho da Havan. Ela morreu num hospital em São Paulo, pertencente à rede Prevent Senior, né, que foi investigada também porque fazia tratamento precoce, uma coisa que não existe, nunca existiu, não existirá para tratar a Covid-19. Né? Esse kit Covid, o tratamento precoce, incluía drogas ineficazes para tratar a Covid, como a hidroxicloroquina e a ivermectina. Então, durante a CPI ele foi muito criticado, apanhou mais que tapete em dia de mudança, tentou se justificar, mas obviamente não conseguiu. Não foi um dos indiciados pelo relatório final dessa CPI, mas foi uma das participações mais grotescas e, mais uma vez, construiu seu personagem bolsonarista. E para fechar o nosso figurinha carimbada de hoje, o velho da Havan, em 2022, conseguiu vencer um processo contra o Gregório do Vivier e ele teve que pagar 25 mil reais por conta de uma publicação feita em maio de 2019, onde ele publicou uma foto do velho da Havan com a seguinte legenda: "Tô triste, alguém mata o velho da Havan". E aí ele foi condenado a pagar 25 mil reais. Nossa solidariedade ao Gregório do Vivier por conta desta multa que ele tomou. E com isso fechamos aqui o nosso figurinha carimbada de hoje. Carimba na testa do velho da Havan. Amanhã não, na segunda-feira voltaremos com mais personagens insólitos deste país e do mundo. Surgiram lá no nosso WhatsApp para que a gente possa trazer novos personagens. E vamos trazer alguns videozitos. 3 mil pessoas vendo. Um beijo para todos vocês. A gente tem 3.050 pessoas vendo agora. Vamos para uns videozinhos agora, porque daqui a pouquinho tem o nosso N2, hoje com a Gabriela Varela, o Chico Pinheiro, o Chico Sá, e também com a Heloísa Vilela, direto do estúdio em São Paulo, falando sobre esse brilhante trabalho jornalístico que a Elô fez lá na Cisjordânia. Mas vamos ver uns videozinhos agora na nossa O Melhor Que Você Não Viu. Que hoje terá uma versão pocket, porque eu ainda tenho outros quadros para trazer para vocês.
O que trarei aqui? Estou vendo o que eu não posso deixar de pular. Tem o VT Montanha-Russa, Vitinho. Vamos para o VT Montanha-Russa, que esse é bom. Para que você... Não, isso não é bom não. Acabei de lembrar, não é bom não. Vamos para os... Vou botar 3 aqui. Aqui, pronto. Pode VT Pikachu acabado, para dar uma ideia de como é que a gente está nesse pré-feriado precisando. Aí, ó. A gente está assim, ó. Como está indo sua semana? Está indo muito bem. Eu na terça-feira. Ah lá. Você está só o Pikachu, Guilherme? Tô só o Pika, meu. Que isso? Tem criança vendo. A gente sabe que a partir de agora tem criança vendo, pelo amor de Deus. O Grupo Sky dizendo que adora o caos deste programa. Nós também. Tem o print tweet antigo que eu achei maravilhoso também. É importante demais para a gente poder... lembrar as pessoas que de vez em quando a gente erra, a gente manda um foi mal, tava doidão, e aí, ó, memes para pessoas tristes, mudei como pessoa, apagando os tweets porque não concordo mais comigo mesmo, e isso é muito importante, né, a gente às vezes não concorda mais com a gente mesmo, a gente apaga as coisas, e eu apago todos os anos os meus tweets, cara, porque eu ficava respondendo sobre coisas relativas a Big Brother 2017, nossa, mas em 2017 você torceu pra fulana, hoje você... Eu apago os meus tweets todos porque o meu Twitter, as minhas redes sociais, não são um museu de ideias que não me... Tá só o Snorlax. Não me representam mais. E o último que eu achei mais bizarro, porque a gente vai fazer um mini quadrinho hoje, antes de passar pelas redes sociais. Cadê? Qual outro que eu tinha separado para vocês aqui? Tinha separado um tão legal, mas eu esqueci o nome dele. Emancipate yourself from mental memory. Vamos para o esqueleto drones. Eu não consegui confirmar a autenticidade deste negócio. É real. Vindo de Dubai. Isso é real? Sim. Isso seria feito com drones sincronizados. É impossível fazer isso. O filme do Homem-Aranha lá, não é não? Então, mas é um filme, né, Guilherme? Deixa eu te contar uma coisa, Guilherme. O filme do Homem-Aranha não é real. Tchau. Pesado, né? Mas hoje foi o mini, o melhor que você não viu, pra gente passar pelos outros quadros do programa, já que faltam apenas 8 minutos para ele terminar, e eu prometi pra mim mesmo que falaria sobre tudo. Então nós vamos falar sobre o que vem por aí. Vamos para a vinhetinha. O Fabiano França falou que aquele vídeo anterior era o Olavo Gigante. Bota aí na tela de novo. Pra gente mostrar, Vitinho, o vídeo anterior. É uma homenagem que o pessoal em Dubai fez ao Olavo de Carvalho. Ficou bem boa, pessoal. Parabéns aí ao pessoal dos Emirados Árabes pela homenagem ao Olavo de Carvalho. Belíssima homenagem. A Verena disse que o Guilherme já descaralhou. E o Herbert Cesotti, ainda falando sobre o velho da van, diz o periquito da cabeça pelada. O Luiz Felipe perguntando se o número de zap dá um PlayStation 3. Não, dá um PlayStation 1. Se você for lá comentar, eu mando um PlayStation 1 para você de presente, Luiz Felipe. Mas vamos para o que vem por aí para vocês nessa versão pré-feriado, né? Amanhã, feriado, eu não sei do que, amanhã é feriado do que, Guilherme? Amanhã acho que é finados. Finados, dia de finados. Quase derrubei tudo aqui. Amanhã é dia de finados, então a gente não tem rolê CL na quinta e na sexta-feira. Né? Dia do Olavo. Parabéns, Olavo de Carvalho, pelo seu dia. Que tudo esteja muito bacana aí onde você está, que não sabemos. Mas para vocês se prepararem para este feriadão que vem aí, Fluminense e Boca Juniors fazem a final da Copa Libertadores no Maracanã no sábado, então provavelmente será um dos temas mais comentados do país. Domingo tem primeiro dia de Enem, e o Enem deve ir para os Trending Topics também, para os assuntos mais comentados do Brasil. GP Brasil de Fórmula 1 acontece em São Paulo no domingo, e também deve ser um dos temas que vocês verão por aí. Jungkook, quem é Jungkook, Guilherme? Conta pra gente. Aí você me pegou, hein? Peguei! Não pesquisou a pauta antes! Não pesquisou a pauta antes. O Jungkook, ele é do BTS. Falou aqui. É do quê?
É um diplomata chinês, o Vitinho falou. Isso, é um diplomata chinês. Pesquisou muito bem no Google aí, Vitinho. Parabéns. Ele é do BTS e vai lançar o seu primeiro disco solo na sexta-feira e provavelmente, como as redes sociais gostam muito... Pesquisou bem. Pesquisou bem, Vitinho. Ó, salve de palma profissional, bela pesquisa que o Vitinho fez agora. O Jungkook vai lançar seu primeiro disco solo e aí ele deve entrar nos Trending Topics, já que no Twitter as pessoas amam o K-pop. E aí tem Botafogo e Palmeiras, porque a gente tem o jogo hoje no Rio de Janeiro, 9h30 da noite, e se o Palmeiras ganhar, chega mais perto do Botafogo. Se o Botafogo vencer, aí o não título tem como o Palmeiras perder hoje. Tem como sim. O Palmeiras já perdeu. Como. O Fogão vai golear a zica reversa. Se tem uma instituição que funciona nesse país, essa instituição é a zica reversa. E o Fogão há de ganhar do Palmeiras de 5-0 hoje e carimbar seu título brasileiro. E aí, vocês viram o que vocês devem ver nos próximos dias. Hoje, quinta, sexta, que não teremos programa, fim de semana. E aí, na segunda-feira, voltamos para ver se acertei algumas dessas previsões para vocês. Vamos para a nossa roletinha do follow, para uma dica de quem vocês devem seguir. Eu estava falando. E ninguém me respeita, eu estava falando e fui cortado pela vinheta, mas a dica de quem vocês devem seguir nas redes sociais, falando sobre Botafogo, falando sobre humor. A minha dica para vocês, eu já trouxe um vídeo dele aqui hoje no programa, é do Pedro Certezas, o humorista, comentarista esportivo e botafoguense, que fala muito sobre futebol, sobre humor nas redes sociais. Cadê o print? Não fizeram o print do Pedro Certezas? Tá procurando não tem aqui. Print? Ele acha que não fez. Tá procurando. Vai tranquilo, tem tempo. São só 5 horas e 56 minutos, Vitinho. Tá muito tranquilo. Não tem N2 hoje, não tem Chico Pinheiro, não tem Heloísa Vilela, tá suave. Mas aí fica a dica para... Aí, achou! @Pedro Certezas em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Certeza que é esse perfil Pedro, aí? Tenho certeza, Pedro Certezas. Okay. Entendi! KKKKKK. Muito bom, Guilherme. Ótimo. Muito engraçado. Ótimo. E aí nós terminamos assim a nossa roleta do follow. Sigam o querido Pedro Certezas. Como estou à distância hoje aqui na bela e Santa Catarina, se você é um dos 50 moradores de Balneário Camboriú que votaram em Lula e assistem o nosso rolê ICL, o nosso ICL Notícias, vocês podem me encontrar na rua, que eu estarei andando por aí com meu namoradinho de mãos dadas, então podem me cumprimentar. Mas vou passar brevemente, a gente tem mais 3 minutinhos de programa, sobre o que está acontecendo agora no Twitter. Eu estou, Vitinho, você vai compartilhar sua telinha para mostrar o Twitter aí para todo mundo? Aí, ó. Estamos aí trendando. Eu vou passar e aí vai ser um trabalho agora muito maluco, porque eu vou lendo e o Vitinho vai clicando e a gente vai vendo. Clica aí em Subway pra gente, Vitinho, que está aí em segundo lugar. Por que Subway está em segundo lugar? Um dos primeiros tweets já explica para vocês, mais para baixo. Está em inglês os tweets do Vitinho. Legal. Não vai dar para ver porque está em inglês. Então, tudo que a gente tinha pensado não vai dar certo. Aí, real time. Mas não adianta, porque os tweets que estão mostrando são tweets em inglês que não falam sobre o assunto que eu quero falar, Guilherme. Ok. Aí não adiantou nada. Você entendeu? Tá bom. Lê o seu. Vou explicar para vocês que Subway está na frente. Então, pode tirar, Vitinho. Pode tirar. Aqui cagou tudo. Não deu para fazer. Só para passar para vocês, sem vocês verem, mas eu explicando, Subway está nos Trending Topics agora porque a empresa que controla o Subway, o Starbucks e também a Italy, que é um shopping de comida italiana, pediram recuperação judicial no Brasil. Então não sabemos o destino dessas empresas, dessas franquias, né, do Subway, do Starbucks e da Italy aqui no Brasil. A empresa que controla essas 3 marcas no país pediu recuperação fiscal. FIES está nos Trending Topics, porque o Lula pediu e anunciou uma promessa de campanha, o perdão total dos juros das dívidas do FIES. Então, o presidente fez um post hoje mais cedo dizendo que ele e o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, vão criar condições mais favoráveis para a renegociação dos contratos celebrados até o fim de 2017 com débitos vencidos e não pagos. Oi. Chamaram você de diva autoritária.
Por que eu sou diva? Por que eu sou diva autoritário? Não fiz nada, gente. Meio diva autoritário. Não fiz nada, não sei. Mas enfim, esses são os temas que eu trouxe pra vocês. Subway e Fies são 2 temas pra comentar o que está acontecendo agora ao vivo. Aparece aí na tela, Guilherme, para a gente dar tchau. Estamos terminando aqui mais um Rolê CL. Eu, Guilherme, Ana Carolina. Sextamos! O Vitinho, o nosso Igor Santana. Vocês ficam agora com Gabriela Varela, Chico Sainz, Chico Pinheiro, no nosso N2, hoje com a Heloísa Vilela, ao vivo do estúdio. E a partir das 5h30, às 7h30 da noite, vocês ficam com Roberta Garcia, César Calejou, que hoje entrevistam Carlos Gianazzi, deputado estadual pelo PSOL em São Paulo. Eu vou curtir minhas férias em Santa Catarina. A gente se vê segunda-feira no Rolê CL. Tchau, beijo! Fui! Olá, bom dia. Bem-vindos ao sinal do CL. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. CL. Rolê CL. Rolê CL. Rolê CL. Rolê CL. Rolê CL.